Assim como a gente tem tantas doutrinas diferentes no meio protestante, a gente tem tantas variações de doutrinas no meio da Igreja Católica. Porque durante 1000 anos de Igreja Católica, que eu acredito que a Igreja Católica ela surge no século VI, na Idade Média, então durante 1500 anos de Igreja Católica, a gente tem toneladas de citações, de encíclicas, de bulas, de teólogos dizendo coisas completamente diferentes e discordantes entre si. É por isso que os reformadores vão falar, não dá para confiar numa ideia que existe uma tradição pura, um magistério puro sendo passado, porque tudo se contradiz, né? Então, a gente tem, no protestantismo, pelo menos aí 4 variações doutrinárias, né? 4 igrejas protestantes que surgem na Reforma, 4 modelos. Agora, se eu for pegar toda a história da Igreja Católica, de todas as contradições, vai ser muito maior até que talvez do que das doutrinas evangélicas e dos neopentecostalismos que tem por aí. Eu posso dar aqui umas 100 citações, mas eu não tenho tempo. Mas eu queria falar outra coisa. Você não pode afirmar, e aí estou falando historicamente, que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Primeiro, que só tem ideia de missa na Igreja Católica. A ideia é que Jesus Cristo está sendo crucificado de novo, está morrendo na cruz de novo, o sacrifício está sendo renovado, não está nas igrejas orientais, não está nos ortodoxos. Segundo, na Igreja Antiga, a missa não tinha nada a ver com esse modelo sacerdotal inspirado no Antigo Testamento e no culto ao imperador que a Igreja Católica pratica hoje. Então, ler o que Paulo e o Ariel mostrou aí em 1 Coríntios 14 e ver o que qualquer igreja católica, ortodoxa oriental faz e vai contando as diferenças. Primeiro, que você tem um sacerdote ali que oferece o pão como se tivesse um sumo sacerdote imolando Jesus ali. Vê se isso tem no Antigo Testamento. Agora vamos para o século 1, 2, 3, ver nas igrejas antigas se a estrutura do culto era igual. Primeiro, não existia culto público com Eucaristia, igual a Igreja Católica pratica, né? Você tinha um culto que era uma leitura extensa da palavra, leitura, exortação, oração, louvor, que todos participavam. Na Igreja Católica não pode, só pode... Aliás, durante séculos, né, só poderia participar o clero ordenado. Depois do Vaticano II, que a gente vai ter, então, essa abertura. Então, a Igreja Católica mudou a missa várias vezes, né? A própria ideia de missa é uma ideia do Concílio de Trento. Existe repercussões nisso durante a Idade Média, mas é só o Concílio de Trento que vai basilar, né, a doutrina que vocês têm hoje, que vocês tinham, né, porque o Concílio Vaticano II mudou a missa e agora a gente tem a missa no vernáculo, a Vulgata não é mais a única versão autorizada, tanto é que você tem Bíblias católicas ecumênicas, Bíblias, traduções que não são da Vulgata, que são dos textos críticos. Então tudo isso a gente vê que a Igreja Católica está mudando e no meu caso aqui eu estava lendo a Dei Verbum, né, sobre a palavra de Deus e vi ali Calbart o tempo todo, né? Aliás, se a gente pegar as encíclicas depois do Vaticano II, é a neo-ortodoxia purinha. É Calbart, a gente vê Oscar Cumann, a gente vê o protestantismo neo-ortodoxo europeu sendo pregado e ensinado pela Igreja Católica nas encíclicas. Então isso é muito bom. Eu acho que talvez o ponto de diálogo que a gente deva ter, Ariel, não é mostrar que a igreja evangélica não segue nenhuma tradição, a igreja católica segue, que ambas são coisas opostas, mas que a igreja católica ela tem introduzido desde o Vaticano II doutrinas protestantes, escatologia. Aliás, Calbart foi convidado para falar sobre eclesiologia, que eu acho até ousado nisso no Vaticano II, só que ele estava doente, não foi, mas você tem outros protestantes lá. E o Congar, o Ratzinger, trazendo essas doutrinas protestantes para o concílio. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem tantas doutrinas, essas doutrinas hoje estão fazendo parte da Igreja Católica, né? Segundo ponto, Jesus quando Jesus, e aí talvez seja uma questão mais bíblica, teológica, quando Jesus elege os 12 apóstolos, esses 12 apóstolos são os sucessores, os representantes de cada tribo de Israel. Então o que Jesus está fazendo é cumprir todas as profecias messiânicas que todas as tribos de Israel seriam alcançadas por Cristo, alcançadas pela salvação, alcançadas pelo novo reino. Tá?
Só que quando a gente vê o Novo Testamento, a gente vê que tem o cargo que também é utilizado o nome de apóstolo. E aí Apolo é chamado de apóstolo, Priscila é chamada de apóstolo, Áquila é chamada de apóstolo, o próprio Paulo se intitula apóstolo sem ter recebido imposição da mão de ninguém. E esses homens, eles que não receberam imposição da mão de nenhum dos 12, ou melhor, de nenhum dos 11, esses estão levando o evangelho. Então, essa sucessão apostólica, ela é uma doutrina que no século III foi muito importante para combater o gnosticismo, para combater inclusive o judeu-cristianismo, porque os cristãos de Jerusalém continuavam a existir, dizendo inclusive que o verdadeiro apóstolo não é Pedro, é Tiago. Então a tradição jerusalemita carregou isso até o século IV, que na verdade o cabeça não era Pedro, era Tiago. Inclusive João Crisóstomo fala isso, né? Que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é edificada, né? A rocha é a verdade, que Pedro abandonou dessa verdade, e Tiago agora... depois essa tradição vai sendo dissipada, porque não casa. Então, a tradição apostólica, que é dita passada de apóstolo e pastor, isso aí é real, isso nunca aconteceu. Você tem realmente pessoas comuns, pregadores, chamados missionários, apóstolos, que vão pregando o evangelho pelo mundo inteiro. E depois, com a construção histórica, o desenvolvimento do cristianismo, quando chegar no século IV, pós-concílio de Nicéia, o que vai acontecer? Todas as igrejas que estiverem dentro do Império Romano vão ter que se submeter a um bispo. E esse bispo já vai ter criado uma própria sucessão apostólica. Essa sucessão apostólica que a Igreja Católica tem hoje, que remonta Papa Leão XIV ao Papa a Pedro, que nunca foi Papa, nunca foi bispo, ele era presbítero, né? Nunca foi líder da Igreja de Roma. Pedro circulou mais ali na Ásia. Você tem mais de 35 antipapas, né? 35 discordâncias. Inclusive, uma das bases da tradição apostólica, aquele que tem hoje ditado o livro Tradição Apostólica, que é o Hipólito de Roma, ele também é um antipapa, né? Você tem diversos cismas em Roma de papas modalistas que foram reconhecidos como papas e papas trinitarianos que foram expulsos e colocados como antipapas. Então, se a gente pega essa... E o que eu estou falando, gente, só para fazer um editorial aqui, eu não estou, por mais que pareça, atacando a Igreja Católica Apostólica Romana hoje. Eu escrevo com professores católicos, doutores em teologia, em história da igreja, eu atuo, trabalho com eles, e a gente está tranquilamente. O que eu ataco é esse radical tradicionalismo, que a gente vê esses influencers de internet utilizando textos do século XIX, principalmente textos desses cismáticos católicos franceses, que inclusive têm ordens aqui no Brasil, e que eles querem viver uma igreja católica que não existe mais, né? Eles querem viver uma seita, inclusive deles são seitas, né? Muitos deles, vocês veem aí os escândalos aí da Dom Bosco. E aí, esse jovenzinho que se acha católico, que se acha o último cruzado, ele pega dos piores para defender a fé católica. Só que a fé católica hoje, como eu falei, gente, cada vez mais a gente tem essa introdução, ou melhor, essa comunhão doutrinária com o protestantismo. Eu vou passar para o Ariel, mas depois eu quero voltar aqui com um documento católico escrito entre o magistério e a Igreja Metodista, falando exatamente sobre o papel da tradição. Ok. Muito bem, então são muitas coisas para falar, né? Mas vou escolher algumas. A primeira coisa é uma coisa que o Lucas tinha comentado antes, né? De que tem igrejas aí no mundo inteiro que aparecem da pessoa ouvir no rádio, né? De ver alguma coisa na internet. Então que não seria necessário uma igreja institucional para que eles fossem cristãos, né? E realmente esse fenômeno sempre aconteceu desde a época dos apóstolos. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Era homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, embora só conhecesse o batismo de João, que é o que ele ouviu, né? O que ele recebeu, ele ouviu. Então, ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão,
Querendo passar para Caio, os irmãos apoiaram-no e escreveram aos discípulos para que o acolhessem bem. A presença de Apolo aí foi muito útil aos que, pela graça, haviam abraçado a fé, pois ele refutava vigorosamente em público os judeus. Era um apologeta, né? Demonstrando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Apolo recebe a palavra de Deus em partes, e ele precisa receber mais. Então, Priscila e Áquila o recebem para completar aquelas coisas que ele tinha ouvido. Então, Apolo ele é introduzido na doutrina completa, na palavra de Deus completa que os apóstolos ensinavam. E recebeu a imposição de mãos de uma mulher, né? E não para por aí. Aqui não está escrito que ele recebeu a imposição de mãos. Eu estou no que está então escrito na Bíblia. Recebeu? Aqui. Não está aqui. Quem recebeu a imposição de mãos da mulher. O que Priscila e Apolo fizeram foi acolheram, expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Cadê aqui a imposição? Mas você falou que você tinha a imposição de mão sendo passada a todos os apóstolos. E Apolo é apóstolo aqui? Exato. O que eu falei também é que a gente tem a tradição oral e a escritura, que a escritura mostra alguma coisa e que os apóstolos trazem mais. Por exemplo, o que aconteceu com os bereanos, né? Eles viram na escritura que o Cristo realmente deveria sofrer e aceitaram a palavra oral de Paulo de que era Jesus. Isso não para por aqui, ó. Inclusive, para tirar sua dúvida agora, em Atos 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo, como esses que estão aí na África, sei lá onde, como você comentou, que receberam uma parte da Boa Nova. Mas eles precisam receber tudo. Inclusive, aos olhos da Igreja Católica, como você disse, a gente vai discernindo isso melhor ao longo do tempo. Antigamente a gente tratava assim, herege e tal, e era aquela confusão toda. Desde o Concílio Vaticano II, a gente entende que os nossos irmãos separados, apesar de formalmente serem hereges, como vocês também pensam que eu sou, eles têm o batismo e estão repetindo aquelas coisas que eles receberam, como Apolo aqui, como esses aqui. E o que acontece então? Eles responderam, versículo 2, Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou, que batismo então recebestes? Eles responderam, o batismo de João. Paulo disse-lhes, João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, então nesse relato nós temos aqui a aplicação do sacramento. Tendo ouvido isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. No sacramento hoje ninguém fala em língua nem profetiza, né? Porque esse texto aqui não é aplicável ao sacramento aqui. Na verdade, ele está falando com pessoas que não são cristãs. Eles receberam o batismo. Eles creem em João Batista como Messias. O que Paulo vai falar para eles é o Evangelho, que João Batista não é o Messias, que João Batista apontou para Jesus que é o Messias. O que Paulo está fazendo aqui é literalmente converter esse grupo. E agora, convertidos, eles vão ser batizados. Pode concluir. Eles não eram cristãos, eles não eram salvos. Okay. Aqui você não está falando de uma... E outra coisa... Não, olha só. Deixa eu concluir a minha ideia. Vamos lá, pode concluir. Calma aí. Deixa eu concluir a ideia. E o que ele diz aqui? Ó? Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé. Então esses aqui eram cristãos. Nós nem sabemos que tem Espírito Santo. Então como é que eles eram cristãos? É o que você disse, a pessoa que só ouve alguma coisa no rádio, sei lá o que, lá na África tal, e precisa receber. Em João Batista. Mas deixa eu completar. Vamos concluir. Igual Apolo cria em João Batista como Messias. Ele era o apóstolo de João Batista. Então, professor, deixa eu completar a ideia. Desculpa. Tá bom. O que eu estou mostrando aqui é que tanto Apolo quanto esses precisaram receber a Boa Nova completa. Eles não tinham recebido. Eles precisavam ser introduzidos na estrutura da igreja. A propósito, você citou também a carta aos Gálatas, capítulo 2, e você foi citando uma passagem que eu gosto muito, mas infelizmente na melhor parte você disse, enfim, e não concluiu a passagem. Então eu queria que todos nós fôssemos aí para a carta aos Gálatas. Deixa eu só encontrar aqui, achei. Carta aos Gálatas, capítulo 2, que é o que você estava citando. E aí você fala, né, que São Paulo está explicando que ele não é um sucessor dos apóstolos, mas que ele é um apóstolo, ou seja, tudo que ele fala é palavra de Deus. Ele não está repetindo uma coisa que ele ouviu, ele está falando de Jesus Cristo com quem ele teve aquela experiência. Tudo que ele fala é palavra de Deus, inspirada. E aí o que ele diz no versículo 18 é que, apesar disso, dele ser um apóstolo que recebeu isso direto de Cristo, depois 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer a Cefas e fiquei com ele 15 dias. Então, o próprio São Paulo reconhece que ele precisava conhecer a Kefa, a Pedro. Kefa em aramaico, que quer dizer rocha, né? É o nome que Jesus deu para ele. E chamou ele de hipócrita.
Chamou ele de hipócrita. Ele não porque... vivia o evangelho. Tudo bem, mas é isso que ele está dizendo. Ele foi conhecer a rocha da igreja, que pode ser condenada. Não, a Por quê? rocha da igreja não era Pedro. Deixa eu A concluir rocha a minha da ideia. igreja- Vamos lá, conclui, Ariel. Não, mas seja só Deixa eu mais Não, a É, nota... correto no que você... Não, mas aí Porque seria... assim, uma não, coisa é mas você aí, defender na a sua tradição fala, da você igreja, outra fala. coisa é você Anota. deformar o texto bíblico. Não, Então, olha vamos lá. só, você Segue pode... aí, O que você vai tá. fazer, Lucas? Você vai É anotar capítulo tudo que eu tô primeiro. falando. Você falou que era 2, mas é o primeiro. É minha Vamos. primeira vez desculpa. em debate. É a minha Eu vou também. aprender Então- a me segurar. É a primeira vez em debate, mas quem trabalha no mundo corporativo sabe que a gente debate o tempo inteiro, né? Então, estou me sentindo numa reunião de trabalho aqui. Então, você vai fazer o seguinte, sempre que eu falar alguma coisa e você discorda, anota. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui, estou escolhendo quais que eu vou responder, porque infelizmente não dá tempo, mas eu fico aberto para voltar. Para falar sempre todos. Sempre que convidar. Exatamente, podemos. Muito bem, então essa era a primeira coisa. Esses que recebem a palavra precisam ser introduzidos na estrutura da igreja, é o que a gente vê em Atos 18 e em Gálatas 2. É Gálatas 1, tá? Gálatas 1, desculpa, Isso. né? Citei Gálatas 2, Gálatas 1. Sobre outro tema aqui que você colocou, que eu queria trazer, é sobre isso da imposição das mãos e sobre isso da sucessão apostólica não existir. Isso é uma coisa que foi mais posterior, né? Depois que já havia uma estrutura maior da igreja e tudo mais. Bem, então eu queria trazer com a Bíblia para todo mundo poder verificar em casa que essa prática de fato existia, que os apóstolos faziam assim. Primeiro nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. São Paulo está exortando ali o Timóteo, né? Bispo de Éfeso, seu protegido, né? Ele está exortando a Timóteo e com essa exortação ele exorta a todos os bispos da igreja até hoje e a todos nós que de algum modo somos também pastores, né? Porque nós também temos esse sacerdócio comum, como o Lucas trouxe. Olha só o que ele fala aqui no versículo 12. Ninguém te menospreze por seres jovem. De tua parte, procura ser para os que creem um exemplo pela palavra, pela conduta, pelo amor, pela fé, pela castidade. Timóteo tem que procurar ter uma vida casta e santa. Então ele tem que se esforçar para isso. Até que eu chegue aí, dedica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te descuides do carisma que está em ti. Agora a gente vem para uma coisa que está nele, ele não precisa se esforçar para ter isso. O carisma que está em ti, que te foi dado mediante uma profecia acompanhada da imposição das mãos do presbitério. O presbitério em São Paulo impõe as mãos sobre ele para que ele seja bispo. Ah, como é que você sabe que é São Paulo? Não está escrito isso aqui. Diz que foi a Assembleia. Bem, vamos então para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que São Paulo diz para Timóteo. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. O dom que Timóteo tem não vem do seu esforço para ter uma vida moral santa. Infelizmente, na história da igreja, temos tantos sacerdotes, tantos bispos, tantos papas, que quando a gente olha de fora, a gente não sabe o que passa no coração humano. Não vamos julgar como 1 Coríntios 4 ensina a gente, né? Mas a gente pensa que eles vão ser condenados ao inferno. Mas ainda assim, eles têm um dom, um carisma irrevogável para pregar a palavra de Deus, para não errar nas questões doutrinais quando eles estão no corpo da igreja, que é Jesus Cristo. E não é só aqui. Se a gente for para o primeiro capítulo da carta a Tito, versículo 5, olha só o que São Paulo fala, logo depois dele fazer aquela introdução típica das cartas de São Paulo, que é Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo e tal. Olha o que ele diz no versículo 5. Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e construíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei. Ele deixa Tito para organizar a igreja. A igreja é organizada e há a sucessão apostólica pela imposição das mãos. Capítulo 2, versículo 15. O que São Paulo diz aqui para Tito? É assim que deves falar, exortar e repreender com toda a autoridade. Que ninguém te despreze. Tito tem autoridade pelo carisma que foi imposto nele, pela imposição das mãos.